planejamento estratégico pós-pandemia. Algumas perguntas ficam na cabeça de empresários, uma certa insegurança sobre se vale a pena planejar com tantas incertezas, né? Pois é, para falar sobre o assunto aqui com a gente, o consultor em planejamento estratégico, Noaldo Dantas. Alguma dúvida, manda para a gente pelo 994-030740. Bom dia, Noaldo, bem-vindo mais uma vez. São muitos os desafios, né, nesse momento dessa crise, não é isso, Noaldo? Realmente desafios e incertezas, como a gente falou, desculpa. Realmente são muitos desafios, começando digamos assim, a diminuição da demanda por parte dos clientes. Você tem modificações reguladoras, que são muitas coisas que estão mudando. Você tem a questão do desemprego, que é uma coisa que dói bastante. Você tem a recessão e essas indefinições todas praticamente geram um ambiente de incerteza que gera medo também nas pessoas, né? É o medo por parte da saúde, mas também o medo pelo lado das empresas. Vale a pena planejar com tantas incertezas, com esses dias adversos que a gente vem tendo, Noaldo? Sônia, na realidade, as incertezas terminam levando as empresas a não decidirem. Elas ficam, digamos assim, num compasso de espera, vamos esperar para ver como é que fica. Mas as empresas precisam avançar. E aí é onde entram ferramentas de planejamento que pode ser de muita valia. Você trabalhar com cenários, por exemplo. Você pode supor, criar diversos cenários e ver como é que você, em cada um desses cenários, você atuaria. Essa é uma abordagem que você pode fazer. Tem a questão também do tempo, de você, em vez de planejar como se planejava antes, para um tempo mais longo, você passar a trabalhar com planejamento de tempos menores. Você planeja os três primeiros meses, depois 6, depois 1 ano. Nós tivemos aqui uma experiência de uma empresa que a gente fez o planejamento, que é uma barraca da praia, e aí você vê que tem coisas bem concretas que você tem que fazer agora e tem coisas que você tem que fazer que é para o futuro. Se você dependia, digamos, 60%, 70%, até 80% do seu faturamento do turismo, do turista, o turista não vai vir imediatamente, vai demorar mais. E aí o que é que você faz? Você tem que reposicionar o seu público, você tem que enfatizar, digamos assim, outros públicos, buscar novas formas de conquistar esse cliente. Isso é estratégia, né? Normalmente, quando para você fazer essa estratégia, como você está falando, você tem que ter um horizonte, pensar exatamente o que é que vai acontecer. Por exemplo, nesse momento agora, se fala muito se vai ter a flexibilização ou não nessa sequência do decreto. Isso causa uma incerteza, mas é necessário você trabalhar com esses dois cenários, independente do produto que você tenha, né, Naldo? Perfeito. Essa é uma componente. Eu gosto de trabalhar, Gilvan, com viés, digamos assim, de pensar em soluções. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai, digamos assim, cavando um buraco para si mesmo. Esse problema vai se tornando cada vez maior e você, né, sem sair. E eu digo assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enfrentar o medo. Que, de certa forma, você como empresário, é tanta coisa acontecendo, você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Essa é uma questão crucial. Você tem a questão da agilidade e, digamos assim, do alerta. A gente tem um exemplo aqui em Alagoas, uma empresa que fabrica aguardente. Logo no começo da pandemia, ele notou que você tinha uma demanda reprimida de álcool 70, e o que é que ele fez? Rapidamente, ele fez uma modificação na sua fábrica para produzir o álcool, e o resultado qual foi? Ele está conseguindo faturar agora mais do que faturava antes. E tem outras questões, como, por exemplo, a questão das parcerias. Eu gosto de mencionar na questão das parcerias um projeto que foi desenvolvido pelo Sebrae e pela Associação Comercial, que foi até importado da Alemanha, Gilvan. O que é que eles fazem? Você junta, digamos assim, um determinado ramo para discutir os problemas deles. Eles dizem, nós somos concorrentes, vamos continuar concorrentes, mas nós temos também interesses comuns. O que é que a gente pode fazer? E aí surge a ideia como criar uma central de compras, que com isso você diminui o preço dos seus custos, que é uma questão fundamental. A gente tem que diminuir custo, porque provavelmente você vai ter que funcionar com uma estrutura mais enxuta, já que a própria demanda vai diminuir.
Isso aqui é um grande desafio. É um né? desafio, né? Esse medo das empresas, delas criarem esse planejamento, existe alguma dica? Explica pra gente, na verdade, o que é esse planejamento. Existe um tempo determinado, um planejamento anual, um planejamento semestral, ou não existe uma regra básica para cada uma delas? Sônia, depende do setor, porque tem alguns setores que têm uma dinâmica maior. E tem os setores que, de certa forma, eles mudam, tem uma taxa de mudança mais baixa, né? Então, o planejamento em si, na forma como a gente vem fazendo há mais de 30 anos, tem uma coisa valiosíssima nas organizações que a gente subutiliza brutalmente. É a inteligência coletiva das pessoas. Se você conversar com qualquer empresário, qual é o discurso? O nosso maior patrimônio são as pessoas, Sim. Agora, na hora que você vai fazer alguma coisa... Você ouve essas pessoas, né? Exatamente, Gilvan, você não ouve. Então, e tem uma coisa que é crucial. Quando você envolve as pessoas no processo de planejamento, você depois não precisa convencer elas para fazer o que foi planejado, porque elas se sentem dona do processo. Quando você traz um prato feito, olha, foi decidido isso, tem que fazer, em termos de motivação, porque você tinha antigamente a mão de obra, mas agora a gente tem cabeça de obra. As pessoas querem contribuir, querem participar, querem ter um propósito dentro da empresa. Mentes pensantes, né? Não São só aquele seres trabalho pensantes. braçal ali. Perfeito. Né? E lá para você ter, você falou em prato feito, eu estava pensando sobre isso. Você não pode ter um planejamento único, porque você tem empresas diferentes, produtos diferentes, objetivos diferentes, e um mercado totalmente esfacelado com esses produtos se adequando ou não a esses clientes, né? Gilvan, vamos fazer uma parceria. Parceria. Fazer planejamento estratégico. Já vou montar uma empresa. Você resumiu, a gente pode fazer. Mas é isso mesmo, é um desafio, né? Você tem que pensar dessa forma, né? É exatamente, Gilvan, porque tem a cultura da empresa, Gilvan, que é uma coisa muito forte. Tem um sujeito aí que ele diz assim, a cultura come o planejamento no café da manhã, se você não se cuidar. Ou seja, por quê? Porque a cultura é como a empresa funciona, aquilo está dentro das pessoas. E a gente tem que reconhecer que os seres humanos, eles não foram feitos para mudar rapidamente. A gente não muda rapidamente. A gente tem constante evolução, né? É um processo evolutivo, Sônia. Você vai vendo, vai fazendo a avaliação. Naturalmente que a gente tem uma situação peculiar agora, porque diz que a gente só muda por amor ou por dor, né? Quando você tem, às vezes, um trauma, perde um filho, alguma coisa, você muda. Mas agora a gente está passando a sociedade como um todo, então pode ser uma oportunidade de mudança. Você estava falando sobre o novo normal, eu evito a todo custo falar do novo normal. Porque quando a gente falava, tem coisas que a gente falava que era normal, mas que não devia ser normal. Por exemplo, você andar num ônibus apinhado, isso não deve ser normal. Eu tenho uma... E agora com essas regras ficou bem claro isso, né? Aí Como é que se aceitava isso? Como é que a gente vivia dessa forma, né? O Warren Buffett, que é aquele investidor, sim, grande ele investidor. diz assim, ele diz, na hora que a maré baixa, você vê as pessoas que estão tomando banho sem roupa. Ele diz no sentido de mostrar as vulnerabilidades. Sim. Então a gente está tendo uma oportunidade de conhecer uma série de vulnerabilidades, é uma oportunidade de você repensar. A gente faz um trabalho também que é o de planejamento pessoal, porque às vezes a gente vai levando uma vida que parece que é sopa de hospital, sem cor, sem cheiro e sem sabor. E a gente não faz nada, você se acostuma com o que a gente não devia se acostumar. Então, é uma oportunidade, dependendo de como você encara a situação, pode ser uma oportunidade para você mudar pessoalmente, pode ser uma oportunidade também para você ver sua empresa e levar ela para outro patamar. Agora, sim, é nas crises que você cria, né? É necessário você criar, ou você cria, ou você padece, ou a empresa morre, as suas ideias não vão adiante. Agora, sim, tudo isso que está acontecendo hoje, a gente já falou com diversos entrevistados sobre isso, muitas dessas coisas vêm para ficar, ou vêm para se somar ao que até então era tido como normal, né, Naldo? Com certeza, eu tenho uma experiência aí, Gilvan, no home office. Aí você está falando home office, eu morei 2 anos na Holanda, e eu trabalhava na Philips na Holanda, e na realidade, há sabe quantos anos?
35 anos atrás. E lá já tinha home office. Tinha muita gente que trabalhava, Sônia, de segunda a quinta e só ia na sexta-feira, digamos assim, para discutir alguma coisa que precisasse ser presencialmente. Então, tem coisas que já estavam presentes, mas a gente tem essa tendência de postergar, eu vou ver, eu vou estudar, eu vou pensar. Nós somos resistentes também, né? São resistentes, vamos reconhecer. É como ele falou, né? Na cultura, para a né? pessoa se adaptar àquela situação do novo ali, ela é muito... Eu fiz isso a vida inteira, por que eu vou mudar agora? Tem essa teoria, né? E tem eu disse, Sônia, que o maior inimigo do sucesso é o próprio sucesso. Porque quando você tem muito sucesso, a sua escuta começa a padecer. E é exatamente isso que você está dizendo. Eu sempre fiz assim, está dando tudo certo, por que é que eu vou mudar? Tem aquele ditado popular também, não se mexe em time que está ganhando, né? Pronto, exatamente. Ele essas frases feitas aí, essas frases feitas, o que não se adaptam, não se encaixam no que a gente está passando e não deveriam se encaixar em hora nenhuma, né? Você tem aí um exemplo que o próprio Valdir que tem sempre ressaltado, essa questão da tecnologia. Aí você tem hoje essas opções de plataformas. Que você pode hoje, você chega numa plataforma dessa, Sônia, por um valor baixo e você consegue fazer um monte de coisa para a sua empresa. Então, é essa busca, esse ficar atento, procurar sair da zona de conforto, conversar, nem que seja virtualmente, e se informar, porque se fosse em última instância, a gente depende de conhecimento. A gente quer agradecer sua presença, Aldo. Os desafios são grandes, mas vamos tentar se remodelar, se criar os novos conceitos e se adequar a eles, é importante. Essa nova realidade, para não dizer o novo normal, não, né? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Noaldo.